Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Muito bem, começando o episódio de número 34 do nosso Catequizandis Rudibus, nosso programa de catequese para iniciantes. Então, só para refazer a nossa linha de raciocínio, a gente está lá no catecismo, naquela parte onde a gente começa a falar do homem. Então a gente fala o que é o homem, a gente fala o que é a alma, se a alma vive fora do corpo, se não vive fora do corpo. São os episódios passados, que a gente foi criado à imagem de Deus e o que significa isso, como Deus criou Adão e Eva, que estado que Deus colocou os nossos primeiros pais aqui no mundo, os dons que ele nos deu, né? Então a gente fala de dons préternaturais, que são aqueles que sobrepassam a nossa natureza humana, que ultrapassam a nossa natureza humana. Falamos do dom sobrenatural, que ainda vai mais além, que é a nossa amizade com Deus, aí consiste a nossa salvação. E aí a gente falou da realidade do pecado. Então tudo isso aqui a gente já falou. A gente agora, nós estamos aprofundando no pecado. Então, qual foi o pecado de Adão e de Eva? Qual foi o castigo que Adão e Eva receberam por esse pecado? E o que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem pecado? Foi o que a gente falou no episódio passado. Só para a gente fazer um pequeno resumo aí da nossa trajetória. Agora, a ideia do catecismo é deixar claro para a gente o Kiko, o famoso Kiko. O que eu tenho a ver com isso? A gente sabe que nas Sagradas Escrituras a gente fala de pecado original, São Paulo fala de pecado original, a gente tem bem clara a ideia de pecado, só que nunca fica muito claro para a gente como esse pecado vem transmitido para nós. Então é isso que a gente vai tentar deixar claro para vocês no episódio de hoje. Então primeiro vamos ler lá a pergunta do catecismo para a gente responder certinho o que está lá e depois explicar. A pergunta é a pergunta número 63. A pergunta é a seguinte: este pecado, ou seja, o pecado original, que é o nosso assunto, é próprio unicamente de Adão? Essa é a pergunta. O pecado é só de Adão e pronto, acabou? Terminou a história? A resposta que está lá no catecismo: esse pecado não é só de Adão, não, mas esse pecado também é nosso, embora de forma diferente. Ou seja, o pecado é de Adão e nosso, só que não da mesma maneira, tem alguma coisa que é diferente. O pecado é propriamente de Adão porque ele cometeu o pecado com um ato da sua vontade. Então, no caso de Adão, o pecado foi pessoal. Eu estou lendo a resposta do catecismo, viu, gente? Não estou explicando ainda. Então, no caso de Adão, o pecado é pessoal, porque com um ato da sua inteligência, da sua vontade, ele decidiu, foi lá e fez, cometeu o pecado. O catecismo vai lá e continua. Mas o pecado é também propriamente nosso, porque tendo Adão cometido este pecado como cabeça, como fonte de todo o gênero humano, é transmitido por geração natural a todos os seus descendentes. E por isso, para nós, ele não é um pecado pessoal, mas é um pecado original. Eu sei que talvez ainda não deu para entender bem, talvez ainda não ficou muito claro, mas pelo menos isso a gente vai saber falar para uma outra pessoa quando a gente for conversar. O pecado, no caso de Adão, é um pecado pessoal, e ele com a sua vontade escolheu fazer aquilo. No nosso caso, o pecado é nosso, mas a gente chama de original. Ele não é um pecado pessoal, não foi uma coisa que a gente escolheu fazer. Aqui, o catecismo não explica muito bem, mas fala que foi transmitido por geração natural. Ou seja, na nossa geração, na geração natural da nossa essência humana, para não repetir a palavra natureza, né? Na geração da nossa natureza humana, ali vem transmitido já essa falha. Porque pecado é isso, né? Pecado é uma falha. Então, a falha é transmitida aos descendentes de Adão de modo natural. E eu coloquei de propósito essa palavra falha, porque é muito fácil agora de falha original
a gente passar para defeito original. E a gente pode agora passar para defeito de fábrica, defeito de fabricação. E aí a gente já consegue entender um pouquinho o que é um defeito de fabricação. Você vai lá, comprou um produto novo na loja, mas ele já vem com defeito, ele já vem com uma falha. Interessante só a gente lembrar do que a gente já aprendeu nos episódios anteriores, que essa coisa que está faltando, essa falha que nós temos, ela não corresponde à nossa natureza. Então, o castigo do pecado não é uma injustiça conosco, porque aquilo que Deus tirou, que foi a graça sobrenatural e os dons preternaturais, eles não correspondiam à nossa natureza. Os exemplos nunca são perfeitos. O exemplo é sempre uma tentativa para a gente enxergar alguma coisa além. Mas imagina que você foi lá e comprou o carro na concessionária. O carro simples, a versão mais barata dele, é um carro lá normal. Aí depois Deus foi colocando outros acessórios e foi enriquecendo o modelo do carro. Então ele colocou direção hidráulica, ele colocou os vidros elétricos, ele colocou travas elétricas, alarme, colocou um sistema de som muito bom, colocou ar-condicionado que não tinha, colocou teto solar que não tinha, colocou aquele barulhinho que fica na câmera para ajudar você a estacionar. Então todas essas coisas são acessórios que a gente foi colocando no carro. E todas essas coisas são de carro mesmo. Então tá tudo ok, mas é um plus. Esses seriam os dons preternaturais. Agora, para a gente exagerar aqui no nosso exemplo, você imagina que aí Deus vai lá e coloca no carro um sistema de propulsão, onde o carro pode voar. Aí a gente exagerou. Passou da natureza daquilo que é um carro. Passou da essência daquilo que é um carro. Se voa, seria um objeto voador, uma espaçonave, um veículo aéreo. Mas tudo bem, colocou lá um jato, um propulsor no carro e agora o carro voa. Isso aí seria um dom sobrenatural. É Deus dando a capacidade para o homem de se relacionar com a natureza divina dele, de fazer parte da natureza divina dele. Isso é um propulsor a jato. Um carro, por todos os acessórios que você colocasse nele, os melhores possíveis de estacionamento, de gestão de combustível, de trava, porta, vidro, direção hidráulica, sistema de freio a disco, tudo calibrado, o carro não ia voar nunca, porque isso é a natureza de um outro meio de transporte, que não é o carro. Então, quando tem a falha, ou seja, o pecado de Adão, a gente vai tirar o propulsor a jato, o homem não vai poder mais chegar onde está Deus nunca, e a gente vai tirar todos os acessórios, a gente vai tirar a direção hidráulica, vai tirar o vidro elétrico, a trava elétrica, o sensor de estacionamento, o teto solar, vai ficar o carro simples e puro, como foi projetado, o modelo mais simples lá da concessionária. Mas o carro, enquanto o carro está funcionando como carro. Eu acabei me empolgando aqui e comecei a falar das coisas que a gente já viu. Que na verdade eu tenho que explicar a pergunta de hoje, né? O que eu tenho que na verdade deixar claro é qual foi o pecado de Adão e qual é o pecado nosso. Então, para resumir a história, Adão, ele cometeu o pecado. Nós herdamos o pecado. A gente recebeu o pecado. Ou seja, Adão foi lá e cometeu a falha. Ele quebrou, ele estragou, não conservou aquilo que recebeu de Deus. Nós recebemos, nós herdamos um objeto quebrado, estragado. Mas eu estou usando esses termos, quebrado, estragado, porque eu escolhi usar a palavra falha. No entanto, é uma coisa que a gente não recebeu, é uma falta. Está faltando alguma coisa para nós. A gente herdou uma carência. A gente herdou uma dívida, um débito. Porque agora a gente não tem mais aquilo que é preciso para poder se salvar, para poder ter a vida eterna. A gente tem só aquilo que precisa para ter essa vida terrena, passageira. Isso não nos foi tirado, isso é próprio da nossa natureza. Mas aquilo que é preciso para ter a vida eterna, isso nós perdemos. E isso vem transmitido para nós. Vem transmitido uma carência,
vem transmitido uma dívida, vem transmitido uma falta de uma coisa. Então não tem problema, a gente pode usar a palavra falha, a gente pode usar a palavra falta, a gente pode usar a palavra dívida, carência e a palavra que a gente é acostumado a usar, que é pecado. E embora não fomos nós que pessoalmente cometemos essa falha, ou que fizemos essa dívida, esse débito ou esse pecado, ele também é nosso, porque nós o herdamos. E eu sei que talvez essa é a parte mais difícil, entender como se dá essa transmissão do pecado. Mas aí esse é o assunto para o nosso próximo episódio. Esse era só para entender qual a diferença entre o pecado de Adão pessoal e o nosso pecado que é original, que é herdado. Não é a mesma, a categoria não é bem a mesma. Mas eu vou explicar, porque a próxima pergunta do catecismo é justamente para explicar a transmissão do pecado, como ela se dá. E eu acho que eu tenho um exemplo que vai ajudar a gente a entender bem. Mas esse é assunto para o próximo episódio. Deus abençoe você, a gente se encontra na próxima. Tchau!